Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Eu fiz uma operação que eu posso ganhar muito dinheiro no mercado russo, aconteceu a guerra, agora posso perder tudo. Eu vou te mostrar como você pode operar em outros países do mundo utilizando opções e o que vai acontecer com essa operação minha em específico no mercado russo agora que a gente está pro meio do fim da guerra. Então vamos lá. Então já vamos aqui para minha tela. Hoje a gente vai falar das opções que eu fiz no mercado russo. Vou te mostrar como que eu operei opções na Rússia, né, no mercado russo, a catástrofe que aconteceu, o que vai acontecer agora com essa minha operação, quanto eu posso ganhar ou perder e a moral, se operar aqui o mercado russo frente à guerra, se isso é errado, né, se isso moralmente é errado ou não. E aqui no meio desse caminho aqui eu vou te mostrar que dá para você fazer operações com qualquer país do mundo. Então vamos começar. Antes da gente entrar aqui nas informações, se você já é parceiro aqui do canal, deixa seu gostei, que isso dá uma força muito grande. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Então vamos lá. Então vamos começar como eu operei opções do mercado russo e caso você queira fazer a mesma coisa em qualquer país, vou te mostrar o caminho. Primeira coisa, eu utilizei a Bolsa de Valores americana. Por lá a gente tem acesso através de ETFs, né, que são fundos, e ADR, né, que seria a mesma coisa que BDR aqui, seriam ações de outro país, né, certificado de ações. Então na Bolsa Americana a gente consegue acessar o mundo inteiro. Eu utilizo essa corretora, chama Tasteworks, não tem nenhuma relação comercial com ela, simplesmente eu uso ela porque ela é voltada para opções, ela é especialista em opções e você sabe, sempre quando a gente tem acesso a serviços especialistas para opções, tudo facilita bastante. Então, pela Bolsa de Valores Americanas, eu uso ETF e ADR para ter acesso ao mercado do mundo inteiro. Eu uso como corretora essa tal Tasteworks. Eu tenho vídeos aqui no canal, caso você queira aprender como abrir conta, como que ela funciona. Aqui só para você ter uma referência, todos os países do mundo vai ter pelo menos um ETF na Bolsa Americana. ETF é que nem o nosso BOVA11 aqui do Brasil, tá? Então, por exemplo, se você jogar lá na Bolsa Americana EWJ, é o ETF da Bolsa do Japão. FXI é o ETF das grandes empresas chinesas. EWZ é as ações aqui do Brasil. Seria a mesma coisa que o nosso Ibovespa, só que em dólar, né? Visto pelo americano, pelo gringo. E aqui tem várias ações. Se você quiser ver a lista completa, eu tirei aqui desse site, cnbc.com/, tá escrito aqui na tela, Country ETFs. Eu operei RSX, que é o ETF, é o maior ETF da Bolsa Russa. É esse ETF que eu operei. Então aqui só um exemplo para você. Eu joguei EWJ, que é o ETF do fundo japonês. Se, no caso, no dia que eu fiz a operação no mercado russo, eu simplesmente joguei aqui o RSX e abri o ETF do mercado russo. Embaixo, como você pode ver, eu tenho acesso à grade de opções. Isso aqui é dentro da Tasteworks. Então é muito simples, como você pode ver. Eu simplesmente pego o código do lugar onde eu quero operar, venho aqui na Tasteworks, jogo o código aqui em cima e eu tenho acesso à grade de opções. Então pelo ETF eu tenho acesso ao índice do país. No caso do exemplo aqui é um japonês, mas no dia eu operei o do mercado russo. Aí aqui com a grade de opções a gente pode fazer a operação que a gente quiser. O segundo ponto aqui foi a catástrofe. Depois que eu fiz a operação utilizando a Tasteworks, utilizando um ETF na Bolsa de Valores americana, o que aconteceu? Basicamente, a operação foi feita logo no início da guerra aqui, Ucrânia e a Rússia. O que aconteceu? No dia 24 de fevereiro teve a guerra aqui, no dia que eu estou gravando, a guerra ainda está em andamento, ela ainda existe, ainda está acontecendo. E eu coloquei aqui só uma referência para você entender. Então, dia 24 de fevereiro começou formalmente a guerra, porque o Putin aqui anunciou uma operação militar, né? Ele estava invadindo a Ucrânia. Qual que é a minha função como investidor e como um trader? Principalmente como um trader, né? O trader seria a pessoa que especula, que tenta tirar alguma vantagem do curto prazo. A minha função é operar as distorções do mercado. Se encontra alguma distorção onde eu acho que tem uma probabilidade grande dos preços irem para alguma direção ou eles se corrigirem de alguma forma, é aonde eu vou atuar, independente do contexto. Então, o que eu enxerguei aqui?
uma distorção muito clara. Aconteceu uma guerra, esse é o gráfico do RSX que eu fiz a operação. Olha essa distorção, o mercado simplesmente despencou após o início da guerra. A minha função é enxergar distorções, isso para mim é uma clara distorção no mundo onde a gente é completamente dependente de commodities. Pegar e precificar os ativos russos como 80% mais baratos do que uma semana, um mês antes, não faz sentido. Então, para mim, observando isso daqui, existe uma clara distorção de preço onde eu podia atuar. Foi aonde eu fiz algumas operações. Eu vendi 200 puts strike 6 dólares, comprei mais 200 calls strike 6, vendi mais 400 puts strike 8, comprei mais 400 calls strike 10. Não sei se você consegue visualizar aqui, mas são todas operações custo zero. Eu usei uma venda para pagar pela compra. Essa operação chama long combo ou compra sintética de ações, dependendo da fonte que você estiver estudando. Eu vou explicar melhor o que aconteceu, o que pode acontecer com essa operação. Como você pode observar aqui, o vencimento da operação, a mais curta tem 137 dias, ou seja, é bastante tempo até o dia do vencimento dessa opção, e a mais longa aqui tem 500 dias, então tem coisa aqui de 2 anos de operação, o dia que eu montei, e tinha aqui mais ou menos 1 ano de operação, um pouco menos dessas opções mais curtas. Então eu fiz a operação, achei uma curiosidade muito grande, inclusive eu gravei um vídeo aqui em março, né? Dia 6 de março eu publiquei esse vídeo, né? Se valia a pena comprar o ETF russo. E nesse vídeo eu até alerto que o risco aqui de dar algum problema era muito grande. Mesmo assim eu mostrei que a operação que eu tinha feito, tinha explicado o racional da operação que eu tinha feito. Só que qual que foi o problema aqui? Passou poucos dias que eu fiz esse vídeo, a negociação desse ETF foi interrompida. Então talvez você fez a operação e você está bloqueado, você está preso nesse ETF, como eu também estou. Olha que coisa maluca, a guerra começa, o ETF despenca no máximo possível, claro, todo mundo estava com medo e os short sellers fizeram milhões de dólares de lucro em cima disso daqui. Montei uma operação acreditando na recuperação. Então, olha que louco, eu soltei o vídeo e não tinha percebido, né? Tinha feito as operações uns dias antes, porque eu gravo até soltar o vídeo, passa alguns dias. E dia 4 de março, 2 dias antes de eu soltar o vídeo, já tinha sido interrompido aqui a negociação. Agora que eu vi, ó, na sexta-feira, dia 4 de março, sábado, domingo. Eu soltei o vídeo no domingo. Eu devo ter feito a operação na quinta ou na sexta e a operação foi interrompida. Então olha que maluco. Algumas pessoas que eu sei fizeram essa operação também e agora eu vou te explicar basicamente o que está acontecendo. Nesse dia 4 de março a negociação do ETF russo é interrompida. 1 milhão de contratos desse maior ETF da Rússia entram numa espécie de limbo. Ninguém sabe o que vai acontecer com essas opções. A realidade é essa. Você pode ver, essa era uma manchete da Bloomberg. 1 million options contracts on the biggest Russian ETF in limbo. O que significa isso? Ninguém sabia o que ia acontecer com essas opções. E eu já te adianto que ainda as pessoas não sabem o que vão fazer com essas opções. Então, olha que coisa maluca, o ETF RSX, que hoje ele é cotado valendo, o fundo inteiro vale uns 35 milhões de dólares hoje. Mas é claro que todos os ativos estão precificados num preço muito baixo. Não está tendo mais negociações, você não consegue comprar mais RSX e nem vender. E nesse fundo, nesse ETF, tinha 285 milhões de dólares de opções abertas nesse ETF. Olha que coisa maluca que aconteceu e os americanos decidiram simplesmente cortar as negociações por causa das sanções. E o que acontece depois? Passa que alguns meses, né? Depois de março, a gente chega em julho e olha que coisa maluca. Por causa dessa situação toda dos ativos russos, os bancos estão cobrando uma taxa muito alta desse fundo RSX. Então o fundo está parado, o fundo não tem negociação, e os bancos onde os ativos estão depositados estão cobrando uma taxa tão grande que pode comer 20% do patrimônio do fundo em taxa. Olha que coisa bizarra. E o fundo aqui pediu para quem é dono, os cotistas, né,
entrar em contato com os bancos e pedirem para suspender essas taxas enquanto não pode ser negociado. Achei errado aqui dos bancos, estão ferrando aqui o fundo e estão atrapalhando o fundo e com certeza estão meio que consumindo, roubando o dinheiro dos cotistas. Mas tudo bem, é complicado eu falar porque eu sou parte, né? Sou parte interessada. Então é basicamente essa catástrofe. A gente fez negociações em contratos em que o intermediário não garante que a gente consiga negociar esses contratos. O fundo do qual esses contratos estão ligados, eu digo contrato, mas eu estou me referindo a opções. Opções são contratos, tá? Então a gente tem opções conectadas a um fundo que está sendo comido por taxas, a gente nem sabe o dia que esse negócio volta a negociar, se realmente um dia vai voltar a ser negociado. Então agora, o que vai acontecer com RSX e as minhas operações com opções? Como que está funcionando hoje? Então antes de chegar na especulação, hoje, se eu tenho uma opção para vencer hoje, como que está sendo a dinâmica que o pessoal está fazendo? Basicamente, opções compradas, você pode escolher exercer ou não, vai da sua cabeça, porque você não sabe o preço do RSX. O RSX não está sendo negociado. Ele pode estar valendo zero, como ele pode estar valendo um valor maior. Então você vai decidir se você vai querer exercer suas opções, por exemplo, uma call. Se você está comprado na call, você pode exercer ela e comprar esse ETF RSX. Se você tem uma put, você pode ficar vendido nesse ETF RSX. Você escolhe se você vai exercer ou não. Basicamente é isso. E você exerce mesmo sem saber se o RSX vale alguma coisa ou não. Você não tem referência. Então, de modo geral, você pode escolher comprar ou vender o RSX se você tiver opções compradas, né? Você escolhe se você vai exercer ou não. E opções vendidas, você no vencimento pode ser exercido. No caso, eu tenho puts vendidas. Eu vou ser exercido ou não? Eu não sei, a gente vai descobrir no vencimento. A pessoa que é dona daquela put, ela pode me exercer. Aqui a gente vai entrar mais para frente nas especulações do que vai acontecer, mas basicamente, se a pessoa me exercer na put, eu vou ser obrigado a comprar RSX, mesmo sem saber se ele vai valer alguma coisa ou se ele vai valer zero. Se ele valer zero, eu vou ter prejuízo. Se ele valer alguma coisa, depende do valor dele. Então olha que coisa maluca. Se você exercer sua opção, você pode carregar, segurar o RSX sem saber se um dia ele volta a ter valor. Você não sabe se um dia ele vai voltar a ser negociado e se ele vai ter algum valor. Olha que coisa bizarra, né? Olha que insegurança. Tudo bem, né? Quem montou a operação a partir do momento que a guerra começou, sabia que existiam riscos. Mas imagina você que fez uma operação no ano passado e não sabia que isso ia acontecer. E no meio do caminho acontece a guerra, você está trabalhando, você está vivendo sua vida e você não se toca que você tem que zerar sua posição. Você pode ficar preso nisso e não sabe se um dia isso aqui vai ter valor ou não. A realidade é que existem 3 possibilidades maiores, tá? Primeira possibilidade seria o pior cenário. O pessoal falar que todos os ativos russos valem zero. Os Estados Unidos briga com a Rússia, eles quebram um acordo comercial aí e acaba zerando os ativos russos. Isso é meio bizarro, né? Porque as empresas russas estão funcionando. A maior parte desse ETF ele é composto por commodities. A maior empresa do RSX é uma empresa de petróleo e essas empresas estão lucrando muito alto, mesmo hoje com todas essas sanções. Então, esse cenário é meio bizarro, mas pode acontecer. Falar que o RSX vale zero, por exemplo, ele é comido por taxas. O pessoal, sei lá, põe uma multa lá, ou as taxas do banco, come tudo lá ao fundo e ele passa a valer zero. Nesse caso, o que vai acontecer? Quem tinha operação com direcional de queda, quem está comprado em puts, vai lucrar, vai terminar essa situação toda no lucro. Quem tinha direcional de alta vai ter prejuízos, quem tem direcional de queda vai ter lucro, basicamente é isso, ponto final. Então, por exemplo, a pessoa que vendeu put, no meu caso eu vendi puts, se a ação é considerada zero, eu vou ser exercido, vou ter que pagar lá, numa put o strike é 6, vou ter que pagar $6 em algo que vale zero. Então eu estou torrando esses $6 por cada opção e perdendo 100% do dinheiro. O risco total é o valor que eu vou ter que assumir. Existe uma segunda opção, que é uma alternativa que aconteceu com um ativo chinês há 1 ou 2 anos atrás,
os reguladores decidiram simplesmente apagar as opções, fingir que elas não existiam. As opções não valem mais. Isso é bizarro também, mas aconteceu. Se acontecer isso, todos os vendedores de opções ficam no lucro, quem comprou opções fica no prejuízo e quem fez operações custo zero, envolve os dois lados, fica no 0 a 0. No meu caso, fiz operações custo zero. Mas existe essa alternativa, a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer. Ainda não sabemos se isso realmente pode se concretizar. Atualmente está do jeito que eu te falei, que ele fala o seguinte para você: chegou o dia do vencimento? Se você quiser exercer, você exerce. Se não quiser, você não exerce, vai da sua cabeça. Então tá até essa insegurança. Você exerce sem ter um valor de referência para saber se é real. A terceira possibilidade seria acabar o conflito Rússia e Ucrânia, acabar essa situação, voltar a paz, né, e as sanções serem levantadas. Se acaba as sanções com a Rússia, os ativos russos voltam a ser negociados na Bolsa Americana, o ETF pode voltar a funcionar. Essa é uma terceira alternativa, a mais otimista das alternativas. Então as ações russas voltam a ser precificadas e o ETF também. Tudo volta ao normal, o ETF provavelmente ele deve subir, porque as ações relacionadas a esse ETF são todas commodities e as commodities estão se saindo bem. E se voltar para o valor pré-crise, né, pré-conflito, já volta para 30 dólares mais ou menos, 30 e poucos dólares. Então são esses três cenários e agora você pode estar se perguntando: Jimmy, e a sua operação? O que pode acontecer? Então agora vamos detalhar a sua operação para você aprender um pouco mais de opções. Quais são as consequências de você operar algo que pode ser sancionado, que pode entrar em guerra. Talvez você tenha uma ação, uma operação na China, por exemplo, e talvez ela entre em guerra com Taiwan, e aí pode acontecer algo parecido. Vamos entender o que pode acontecer. Então, o que acontece com as minhas operações? Vamos entrar no detalhe aqui. As minhas operações são custo zero, então eu não coloquei dinheiro e eu não recebi dinheiro. Basicamente o seguinte: eu vendi 200 puts, strike 6, e essas puts pagaram pelas calls strike 6 também. Então aqui seria um long combo mesmo, uma compra sintética de ações, cada um coloca um nome. É uma venda de put com uma compra de call, mas todo mundo gosta de inventar nome. Essa foi uma operação e a outra foi vender 400 puts no strike 8 e que pagou por 400 calls strike 10. Aqui também eu não tive que pagar nada, foi tudo custo zero. Na hipótese do pessoal simplesmente apagar as opções, eu fico no 0 a 0. Por que isso? Porque eu não paguei nada na operação e não recebi nada. Então eu fico no 0 a 0, tudo é riscado e volta como se eu não tivesse operação alguma. Na hipótese de tudo ser declarado zero, as calls vão virar pó. Só que as calls eu paguei com o dinheiro das puts. Então o meu prejuízo, o meu risco é somente as operações venda de put. Quanto eu posso perder nas vendas de put? Vamos fazer as contas. 200 puts strike 6, ou seja, teria que comprar essa ação a 6 dólares. 200 vezes 6 dá 1.200 dólares. Jogando a cotação do dólar para o real de 1 para 5, é uma aproximação grosseira, mas para facilitar nas contas, daria aqui 6 mil reais nessas puts. E nas outras puts aqui, 400 puts strike 8, 4 vezes 8, 3.200 dólares, que seria um prejuízo aqui de 16 mil reais. Prejuízo total que eu estou correndo o risco de ter 22 mil reais, usando aqui a cotação de 1 para 5. Na realidade hoje daria um pouco mais esse valor, porque o dólar está acima de 5 reais. Esse é o risco total que eu estou correndo hoje. Jimmy, você é maluco e tal? O que acontece? Você, talvez você não é meu aluno, não acompanha muitas minhas operações, mas eu opero com volume grande já. Eu fui construindo meu patrimônio operando já há muitos anos, então eu consegui construir um patrimônio legal que me permite operar com bastante dinheiro. Então eu arrisquei esse valor de forma consciente, com bom gerenciamento de risco. Se eu perco esse dinheiro, minha vida continua tudo normal. Você sempre tem que pensar nisso antes de fazer uma operação. Eu não estou colocando tudo aqui, não coloquei nem metade, eu coloquei uma porcentagem que para mim é uma porcentagem que se eu perder tudo eu estou ok, tá bom? Primeiro ponto que você tem que aprender
Quando você estiver operando opções é esse. Tenha gerenciamento, saiba o quanto você está colocando. Então foi essa operação que eu fiz. Agora, vamos pensar, se o ETF voltar a ser negociado, na hipótese do ETF voltar a ser negociado ao preço antes do conflito. Antes do conflito estava 32 dólares o ETF. Tem um ponto aqui que a moeda russa já está um tanto acima antes do conflito. Então eu acho que se o ETF voltar a ser negociado, não sei se vai, mas se voltar a ser negociado, ele volta acima da cotação que estava antes. Ele volta acima dos 32 dólares, podendo chegar a 50 dólares, 55 dólares. Não sei, essa é a minha estimativa que eu tirei da minha cabeça, pode não fazer sentido, mas eu acho que faz, porque as empresas de commodity russas estão indo bem, venderam muito petróleo, venderam muita commodity, ganharam muito dinheiro, pagaram bastante dividendo, e o ETF, se ele volta a ser negociado, ele tem que se beneficiar disso tudo, ele não vai ficar parado no tempo. Então eu acho que ele tem um potencial legal de alta, mas vamos fazer a simulação se o ETF voltar a ser negociado no preço aqui pré-conflito. As vendas de put, eu já peguei os prêmios que eu recebi e coloquei aqui. Deu 2.170 dólares de prêmio, que dão aqui no dólar a R$5, dariam 10 mil reais. Claro que a cotação do dólar varia, hoje está um pouco mais do que isso, mas já daria aqui 10 mil reais de lucro. A compra das calls, quanto que daria de lucro se tivesse o RSX a 32? Fiz as contas aqui. 32 seria a cotação menos os 6 dólares, que é o preço que eu pagaria no strike, né? 6 dólares aqui, menos os 32, dariam aqui 26 dólares, alguma coisa assim. Eu fiz a conta na calculadora na hora, tá? Enfim, dá aqui 5.200 dólares de lucro, essa primeira compra de call, que seriam 26 mil reais. A segunda compra de call são 400 opções, o strike são 10 dólares, e que dariam aqui 8.800 dólares, que dariam mais 44 mil reais. Então o lucro total dessa operação, caso o RSX volte a 32 dólares, seriam 80 mil reais. É um valor legal, 4 vezes maior aqui, ó, que o prejuízo é 22, se volta eu ganho aqui 80 mil reais de lucro. Então o risco-retorno para mim fazia sentido, eu sabia que podia dar todos os problemas do mundo, podia dar merda total e perder tudo, mas para mim o risco fazia sentido. E eu simulei a 32, se volta, por exemplo, para 50 dólares a cotação, o lucro passa de 100 mil reais. Então para mim eu achei que fazia sentido, é isso que eu coloquei aqui na tela. Muito risco, muito retorno. Eu tenho risco de perder tudo, mas se der certo eu posso ganhar bastante dinheiro. É um drama, a vida é assim, se a gente não se expõe, a gente não ganha dinheiro. E o que eu gosto? Eu gosto de assimetria, eu gosto de poder ganhar muito dinheiro nessas operações. Então se eu erro nessa e acerto em outra que paga a mesma coisa, eu ganhei lá muito mais e compensei, né? Por exemplo, Via Varejo, tem operações para o ano que vem, final para 2024, que podem me dar lá 5 vezes o valor que eu investi, 6 vezes. Se eu erro em Via, mas eu acerto nessa, ou erro nessa e acerto em Via, uma coisa já compensa a outra e meu lucro continua grande. Então esse é o racional, sempre buscar ganhos assimétricos que pagam eventuais erros que a gente cometeu no meio do caminho. Então é isso, é muito risco essa operação. E eu acho que fica no final a pergunta se é errado operar algo que está envolvido com guerra, né? E eu particularmente acho que o seguinte, o que mais me beneficiaria hoje seria o final da guerra, a paz, com que tudo seja acordado, seja entrado em acordo aí entre os países e todo mundo ficasse bem. A paz é o que me beneficia e não o conflito. O conflito cria distorção. Eu vejo a distorção e falo, não tem que existir essa distorção e também não tem que existir guerra. Eu aposto que acaba a guerra e as coisas voltam ao normal, voltem ao normal. Foi essa a minha aposta, que o mundo voltaria a andar e funcionar e voltaria a ter paz. Essa foi a minha aposta. E não a aposta na guerra. Se eu fosse apostar na guerra, eu teria apostado para baixo, né? Que o país lá ia acabar. Eu acreditei que a guerra ia acabar e assim que acabasse, as coisas voltariam ao normal. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu acho que quem é imoral são outras pessoas.
Olha essa notícia aqui, a Alemanha pagou 12,5 bilhões de dólares para a Rússia por combustíveis fósseis. Por que os governantes se apegaram tanto a toda essa coisa de meio ambiente ao ponto de deixar toda a Europa frágil nas mãos dos russos? O russo não tem vergonha de queimar petróleo, queimar gás, queimar carvão, e aí agora o russo tem que vender o combustível para a Europa, e aí o russo vai lá e entra em guerra e fala, vamos lá, vamos ver quem vai fazer alguma coisa. Então aconteceu isso, basicamente os europeus, por ideologia, por querer chamar atenção, falar bonito, basicamente colocaram a vida de todos os europeus em riscos agora no inverno, vai chegar o inverno, eles não sabem se vão ter energia para aquecer a casa de todo mundo e estão na mão do Putin. Então para mim o imoral é o político, moral é quem faz essa porcaria toda. Imoral então para mim é quem faz a guerra como o russo aqui, os governantes russos que estão atacando a Ucrânia, que era um país pacífico, que é um país pacífico. Para mim, moral são esses países ocidentais aí que toda essa agenda ESG acha que é super bonito falar isso, né? É a geração Nutella, né? A geração do pessoal fraco que basicamente fragilizou toda a matriz energética da Europa, que agora está na mão dos russos. Por que a Rússia tem tanta confiança? Porque sabe que o europeu que está do lado ali, que tem arma, tem poderio militar, não consegue fazer nada, porque eles dependem do gás russo, dependem de petróleo russo. Então, quem fez a atitude moral foram os russos e os políticos europeus por tomarem tantas decisões ruins, por politicagem, por ideologia, por falar bonito, para falar, eu faço o que é certo, né? E aí as pessoas me apoiam. Tem que ser mais pragmático, tem que ter mais noção do que funciona, tem que ser algo mais números. Eles acabaram aí com os investimentos em usinas nucleares, que são usinas limpas, né? São seguras. Acabaram também com a produção de gás e carvão, boa parte da Europa, que é uma coisa mais suja sim, mas tem que ter até você ter segurança. As energias renováveis ainda não são seguras, não são resilientes, confiáveis para você tocar um país baseado em solar e eólica. Se fosse hidrelétrica, ainda era melhor, igual aqui no Brasil, mas não é. Hidrelétrica tem lá seus pontos negativos também. Mas a questão é, não existe segurança ainda para você depender de energia eólica ou solar. São energias ótimas, acho que é o futuro, mas é o futuro, não é o presente. E a questão de mover todos os investimentos para energias renováveis fizeram eles ficar na mão dos russos. E agora o mundo está do jeito que está. Inflação, a economia europeia está todo um caos na mão dos russos. Então, para mim, eles são os imorais e o nosso trabalho é basicamente, como eu escrevi, é belo e moral. A gente opera distorções de preços, coisas que não deveriam ser do jeito que estão. Aqueles preços dos ativos russos não deveriam estar do jeito que estão. Então, eu fui lá e tomei minha posição para arbitrar e fazer a coisa voltar ao normal. Eu assumi risco, eu operei distorção de preço. Tudo que eu fiz foi belo e moral, foi certo. Nosso trabalho de operar o mercado é correto. Agora, o que os políticos fazem de agredir vidas inocentes em risco, aí isso é errado. Então essa é a minha concepção de moral ou imoral, de certo e errado. E é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco de opções, de investimentos e situações malucas, porque isso aqui não vai acontecer sempre. É uma situação toda especial aqui. Vou ver, talvez vou ganhar um bom dinheiro, talvez vou perder, pelo menos vai ficar uma boa história para eu contar. Espero que você tenha gostado, se gostou deixa os gostei, se você for novo por aqui se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.